Fala, meus amigos, tudo bem? Passando aqui no 12 em Campo desta quarta-feira para atualizar as últimas do Timão e trazer para vocês aí a real situação do caso Michael. Michael, que é aquele jogador que muita gente fala que quer no Corinthians, que o Corinthians está negociando. Eu vou falar para vocês exatamente qual é a situação, que ponto está e o que está acontecendo de verdade, de fato, em relação à situação do Michael. A gente vai falar também sobre Pedro Raul, sobre Arthur, jogadores que o Corinthians tem interesse. Então, alguns assuntos aí, lembrando que o Corinthians joga hoje contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians que deve ir com força máxima, o Renato Augusto e o Balbuena viajaram, portanto, devem reforçar a equipe aí na partida desta noite, 9h30 da noite. Vou pedir para você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ajude cada vez mais o 12 em Campo a crescer. Bom, pessoal, em relação aos reforços, né, esse mercado da bola, essa indefinição que acontece aí normalmente final de ano, muita especulação, muita gente querendo saber quem vem, quem não vem, se fica técnico, que sai técnico. Vamos atualizar aí ponto a ponto como é que estão as coisas, tá? A situação do Pedro Raul, a situação concreta, né? O Corinthians está muito mais perto do Pedro Raul, né? A gente nunca fala está contratado enquanto não assina o contrato, certo? Mas está tudo muito apalavrado, muito bem encaminhado, está tudo. Pedro Raul deve realmente reforçar o Corinthians na temporada 2023. Os valores são valores que o Corinthians entende como bons. Já conversou com o Kashima Reysol, já tem todos os valores. O próprio atleta já manifestou interesse de defender o Corinthians no ano que vem. Então, a situação do Pedro Raul, atacante, 25 anos de idade, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, essa é uma situação muito real, muito concreta, muito próxima de ter uma definição, tá? Claro, faltam detalhes, questão de como paga, mas é uma situação muito, muito concreta, repito, porque o Corinthians sabe dos valores, entende que os valores são considerados bons para um atleta de 25 anos e que é o vice-artilheiro do campeonato, né? Então, é uma situação muito próxima de ser resolvida e evidentemente que esse anúncio do Pedro Raul só será feito mesmo, acho que a partir do final aí do Campeonato Brasileiro, dia 13 de novembro. Com relação ao Arthur, a situação é a seguinte. O Samir Carvalho, do Café do Setorista, o jornalista Samir Carvalho, trouxe já essa informação, né, a informação, Samir é dele, essa informação, ele trouxe que as negociações, que não é uma sondagem, não é um possível interesse, existe uma negociação de fato com o Arthur. O Corinthians tenta convencer aí o Red Bull Bragantino a liberar o jogador, né, por valores menores do que aquilo que se fala para o mercado internacional. O Corinthians entende que jogando no clube na próxima temporada, o Arthur terá uma valorização ainda maior, né? E claro, o Corinthians não compraria 100% dos direitos econômicos do jogador, mas teria ali o interesse em ter uma parte desses valores. E o próprio presidente do Red Bull Bragantino não nega também que existe aí uma boa conversa, mas também não está definido, não está 100% acertado, não está assinado. Existe sim uma boa possibilidade, né, de negociação. Existe uma proposta, existe sim. O Corinthians fez proposta oficialmente pelo Arthur, jogador do RB Bragantino. O Bragantino pagou na época 6 milhões de euros, né, pelo Arthur,
né, pagou pelo Palmeiras. O Arthur fez uma ótima campanha no Bahia, né, é um jogador jovem ainda, tem 24 anos de idade, titular absoluto da equipe do Bragantino. Então, tem uma qualidade muito grande e cairia como uma luva ali pelo lado direito do ataque, uma posição que o Corinthians não tem jogadores. Hoje não tem jogadores nessa posição, né? Então, existe sim a proposta e existe uma negociação. Existe já a concretização desse negócio? Não. O Corinthians tenta convencer o Red Bull Bragantino a liberar o jogador para que ele possa reforçar o time na temporada 2023. Então, essa é a situação do Pedro Raul e também do Arthur, do RB Bragantino. Bom, e com relação ao Michael, você viu na capa aí, ontem na live eu falei com relação ao Michael. Eu conversei com uma pessoa muito próxima, mas muito, muito, muito próxima mesmo, ao Michael, tá? E o que eu posso trazer para vocês aqui de real, de verdade e de concreto é o seguinte: hoje, dia 2 de novembro, não existe nenhuma negociação, nenhuma sondagem, nenhuma proposta do Corinthians pelo Michael. O Michael está no Brasil, está de férias, mas o próprio Michael disse, e foi o que eu fiquei sabendo ontem por essa pessoa muito ligada ao Michael, extremamente próxima mesmo, é uma pessoa que eu conheço, tá? Que ele não tem vontade de jogar no futebol brasileiro por enquanto, né? Ele está bem lá no Al Hilal, tem um salário muito bom, e que dificilmente algum clube brasileiro teria condições de pagar o salário do Michael, né, falando em valores que ele ganha hoje no Al Hilal. O Al Hilal é o maior time, né, lá dos Emirados Árabes, né, do Catar, enfim, da Arábia Saudita, perdão. E é time grande lá, time grande. Né? Então, ele está muito bem lá, ele está feliz e não tem, neste momento, tá? Neste momento, nenhum interesse em jogar no futebol brasileiro. Então, tudo que se falou, que ele estava infeliz, que ele queria voltar, que ele quer, né, existe. Ele já teve muito perto, sim, do Corinthians, muito na última negociação que foi aberta, ele teve assim, bateu na trave, a gente pode dizer isso, tá? Mas hoje, neste momento, e claro, tudo no futebol é muito dinâmico, tudo é mutável, tá? A gente pode falar que amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, né, janela em janeiro, pode acontecer. Hoje, torcedor corintiano, não existe nada em relação ao Michael, tá? Nem sondagem, nem proposta, nem conversa com o empresário, nem conversa com o Michael, não existe nada de concreto, nada em relação ao Michael defender o Corinthians. Já teve a oportunidade, teve muito perto de acontecer, não aconteceu naquele momento e agora está extremamente longe. A chance hoje, se fosse para a gente não pode falar zero para nada, né? Não dá para dizer que a chance é zero, né? Mas seria de 0,0001% do Michael defender o Corinthians. Então não existe nada, então o que vocês ouvirem aí até hoje falando sobre o Michael, realmente não tem nenhum fundamento. A real é que o Michael não pretende voltar a jogar no futebol brasileiro, ele quer ou continuar lá ou partir para um time europeu. Ainda é jovem, tem futuro ali pela frente na Europa, tem mercado lá fora, então ele não tem nada com o Corinthians, nem possibilidade, repito, neste momento, até hoje, dia 2 de novembro, de defender o Corinthians. Nada, nenhuma negociação. Tá? Então é legal esclarecer isso, né, porque a gente ouve muita conversa aí nesse período, quem chega, quem não chega, é o Matheus Bidu que pode chegar? Pode, Matheus Bidu é um jogador
né, o lateral esquerdo, que pertence ao Guarani, disputou a Série B pelo Cruzeiro, é uma possibilidade, todos sabem que é muito mais barato, tá aqui no Brasil, tudo mais fácil. Mas com relação ao Michael, não tem nada, tá? Não tem absolutamente nada de concreto, não tem nada de possibilidade, repito, até a data de hoje. 9h30 da noite, Flamengo e Corinthians, lá no Maracanã. A gente vai fazer um pré-jogo aqui às 8 da noite, passar a escalação, onde você vai assistir o jogo, quem apita, enfim, vamos dar aquele esquenta, né, na partida, que é importante para o Corinthians em termos de reabilitação dentro do campeonato. O Corinthians vem mal, mesmo com a vitória contra o Santos, não convenceu ninguém, foi mal contra o Fluminense, mal contra o Goiás. Enfim, o Corinthians precisa dar uma resposta aí nesse final de ano para o seu torcedor, que tanto incentivou, que tanto empurrou o time durante essa temporada. Então eu espero você às 8 da noite aqui no 12 em Campo, no pré-jogo, tá? Pós-jogo também estaremos aqui, mas às 8 da noite a gente começa com um pré-jogo de Flamengo e Corinthians. E eu vou pedir para você, claro, deixa seu like aqui, comenta, faz comentário aqui nesse vídeo, fala o que você acha, quem que você prefere, se você prefere o Arthur, se você prefere o Pedro Raul, se você prefere o Arthur, enfim, né? O que você acha? É muito importante seu comentário aqui, assim como é muito importante também o seu like aqui no canal, tá bom? Eu agradeço demais a sua companhia e te espero às 8 da noite. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo e é sempre legal ter a sua companhia. Valeu? Tchau, tchau.